Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, para a gente conversar com vocês sobre a preparação do Clube do Remo para duas partidas nos próximos dias. Uma pelo Parazão e, claro, o jogo contra o Mirassol na Série A na próxima semana no Mangueirão, que estará com certeza completamente lotado. O Leão Azul que esfriou as conversas com o centroavante do Santos, a gente vai explicar para vocês neste vídeo. Também vamos falar sobre uma saída que aconteceu no departamento de futebol, mais uma mudança aí na diretoria, e conversar um pouco mais sobre as burocracias que o Remo está enfrentando para renovação e também para anúncio de jogadores. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para este vídeo, pessoal, é de 1.200 likes. 1.200 likes é a meta para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, antes da gente iniciar os assuntos desse vídeo, eu queria parabenizar todo mundo que está sendo aprovado aí na UEPA, né? Inclusive mais tarde na UFPA. Tenho certeza que vocês se dedicaram bastante para viver esse momento com seus familiares, com seus amigos. E lembra, né, a jornada que a gente viu o Clube do Remo passar nos últimos anos. Desde o sofrimento de uma preparação até a glória de conquistar um espaço entre os grandes. E vocês, universitários do Brasil, vocês são privilegiados. Um dia eu escutei isso de um professor e jamais eu vou esquecer. Bom, vamos lá. Bora conversar aqui sobre o Leão Azul Paraense. Mas antes, a gente vai trazer aqui, pessoal, os resultados de ontem da Série A. Inclusive do nosso próximo adversário, o Mirassol, que derrotou o Vasco da Gama por 2-1 de virada lá no Maião, lá no interior de São Paulo. O Mirassol, que mais um ano vai ter aquela força absurda jogando em casa, é um time que dificilmente é derrotado jogando nos seus domínios. Na última Série A, eles não perderam nenhum jogo jogando lá no Maião, mas fora de casa não foram tão bem assim na Série A de 2025, né? Inclusive, a campanha em casa foi a que garantiu realmente o Mirassol na Libertadores. Então, eu não vejo uma equipe imbatível do Mirassol. Eu acho que o Remo, com esses reforços, principalmente, com o apoio do seu torcedor, tem tudo para competir. Mas a intensidade do Mirassol ontem chamou muito a atenção, né? Gramado perfeito, é verdade, lá no Maião, ajuda muito isso. Mas é um time que pressiona muito a saída de bola e também sai rápido jogando atrás. Inclusive tomou um gol assim do Vasco, né? Saindo errado. O Vasco aproveitou, cruzou a bola, o Felipe Coutinho fez o gol de cabeça, mas depois o Mirassol conseguiu, com a força, principalmente ofensiva, um time muito bem organizado, muito bem treinado pelo Rafael Guanais, conseguiu virar o jogo. E ontem, né, a gente teve aí a goleada do Botafogo para cima do Cruzeiro, do Tite, 4-0. E com esse resultado, o Clube do Remo termina a rodada na 19ª posição, à frente do Cruzeiro, que é o lanterna dessa primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Cara, impressionante também a intensidade desse jogo aí do Botafogo contra o Cruzeiro. Tava equilibrado até metade do segundo tempo, depois o Botafogo engrenou ali, encontrou contra-ataques e acabou com o Cruzeiro, né? Um time aparentemente aí não sofrendo com os problemas de transfer ban, e vai de novo aí, com certeza, brigar por coisa grande lá em cima no campeonato. Então, o Remo termina na 19ª posição e claro que a próxima rodada contra o Mirassol é um jogo para a gente se recuperar. Inclusive, nós estamos aqui aguardando, né, o Remo anunciar o início da venda dos ingressos para essa partida diante do Mirassol. Eu vou tentar depois verificar uma informação se vai ter venda casada. Se o Remo vai colocar, por exemplo, a venda do jogo do Mirassol ao mesmo tempo do jogo contra o Águia no Baenão, né? Lembrando que vai ser 4 de fevereiro, na próxima quarta, contra o Mirassol, e na quinta, dia 5, o jogo contra o Águia pelo Parazão, pela terceira rodada do Parazão. Então, eu acho que o Remo deve estar pensando numa estratégia aí
para, obviamente, atrair o público tanto para a Série A quanto para o Parazão, mas sabendo, claro, que o mais importante é a Série A, e eu vejo 35 mil para cima nesse jogo aí. É o primeiro jogo do Remo na primeira divisão, é um jogo também que a torcida vai dar o apoio para justamente a comissão técnica corrigir os erros da última partida. Com certeza a curiosidade de ver os novos contratados em campo. Falando nisso, a documentação do Leonel Pico, que estava aí, né, de uma certa forma atrasada, ela já chegou, já foi resolvida pelo Remo, e nas próximas horas, segundo aí o departamento jurídico do clube, vai sair no boletim informativo diário da CBF, que é o BID, tá? O anúncio da contratação do Leonel Pico, volante, que, como eu disse, caindo com o nome dele no BID, tem tudo para estar à disposição do Osório na próxima quarta contra a equipe do Mirassol. Os novos contratados devem sim estar à disposição para esta partida. O Remo, que deve mandar um time alternativo mesmo lá para Belterra, é a melhor escolha, não tem o que fazer. O gramado lá absurdamente danificado com as imagens que a gente recebeu. O Remo deve mandar um time B, um time C para lá, né? E nem o Osório vai. Quem vai comandar o Remo nessa partida será o Flávio Garcia, que é auxiliar técnico permanente do Leão Azul Paraense. Para mim, é a melhor decisão possível. Manda o time alternativo para lá, para Belterra, e trabalha com os titulares e quem está à disposição também para a Série A aqui em Belém até o jogo contra a equipe do Mirassol na próxima quarta. O Remo não pode perder tempo, tem que incorporar esse time, tem que trabalhar a intensidade desse time, porque é fundamental a reação no momento correto. Pessoal, ontem, né, saiu uma informação aí do jornalista Jorge Nicola, e também foi trazida pelo Magno Fernandes, de que a negociação do Clube do Remo com o centroavante Tiquinho Soares acabou esfriando. Estava tudo certo entre o Remo e o Tiquinho. Tinha até uma informação aí que o Alexandre Matos já tinha até acertado com o Remo também essa transferência, mas parece que teve algum problema entre o Tiquinho e o Santos na hora de rescindir esse contrato. Lembrando que o Tiquinho ganha mais de 1 milhão por mês e com certeza o Remo não iria pagar esse valor para ele se chegasse para o Leão Azul. Nesse momento esfriou essas conversas, e segundo aí, né, o Jorge Nicola, o Tiquinho vai ser emprestado, mas para outra equipe e não o Clube do Remo. Então nós vamos aguardar, mas nesse momento ficou distante aí a contratação do Tiquinho Soares com o Remo por conta dessa situação dele com o Santos. Pelo visto, o relacionamento lá com a equipe santista não tá legal, e ele tá tentando de uma certa forma, né, resolver essa situação com a equipe lá da Baixada Santista. E para a gente encerrar o conteúdo, pessoal, uma informação aqui sobre mais uma saída do departamento, né, de futebol do Clube do Remo. O Cadu Furtado, que era uma espécie de braço direito do Marcos Braz, chegou ali a ser gerente de futebol na gestão Marcos Braz no Clube do Remo. Ele está deixando o Leão Azul, entregou seu cargo ao Manuel Ribeiro Filho, que é o diretor agora do Clube do Remo de futebol, aquele famoso diretor estatutário, uma função que estava até extinta no Remo. O Tonhão trouxe de volta. E o Cadu deixou o Leão Azul Paraense. O Daniel D'Ambros é o novo gerente de futebol, vai ficar no lugar aí do Cadu, nessa função que ele estava exercendo nesse início de temporada. E assim, eu até já estava esperando isso, não pelo fato, né, do Marcos Braz ter essa espécie de problema com essa gestão do Tonhão aí, né? Eles não se entendiam, segundo as informações, mas porque também, geralmente, o executivo tem a sua equipe, né? Assim como o Papelim tinha lá atrás a sua equipe de scout, o Braz tinha o Cadu Furtado, que também é analista de desempenho, então deve acompanhar o Braz aí na carreira. O D'Ambros foi trazido pelo Braz, perdão, e vai seguir no Remo para essa temporada, né? O D'Ambros vai ficar aqui em Belém como gerente de futebol da gestão Tonhão, e agora com o do Manuelzinho Ribeiro e também o novo executivo de futebol, o Luiz Wagner Vivian. E só para a gente complementar aqui uma informação sobre gramado, ontem, né, rolaram imagens aí nas redes sociais de um evento que vai acontecer no Mangueirão no próximo final de semana, e a gente precisa torcer para que o gramado do Mangueirão aguente, né? Porque não vai ser fácil
de novo outro evento. Aí quarta-feira tem jogo contra o Mirassol e no dia 8 tem o primeiro reparo da temporada. Então eu só quero saber realmente como a administração do Mangueirão vai lidar com esses eventos paralelos ao futebol no momento em que o Mangueirão está passando por uma recuperação de gramado. Realmente é para a gente ficar pensativo em relação a isso. De verdade agora, uma última informação que tinha esquecido, era muito importante trazer para vocês. O Remo, nesse momento, está travado em relação às negociações para renovação de contrato com o Diego Hernandes. E eu vou explicar o porquê. O Botafogo está passando pelo famoso transfer ban, por conta de não pagamento de valores em relação à transferência do Thiago Almada, lá do futebol dos Estados Unidos, para a equipe alvinegra. O Botafogo não pagou uma parte aí, da transferência para a equipe lá dos Estados Unidos e com isso sofreu o transfer ban. E o Botafogo não pode negociar e não pode também contratar nenhum jogador. Lembrando, Diego Hernandes tem contrato com o Remo até o mês de junho, ele que está liberado para estrear pelo Leão na próxima partida contra o Mirassol. Tomara que isso não seja problema, que o Botafogo consiga resolver, para que o Diego Hernandes possa conversar a sua negociação, a sua renovação de contrato com o Leão Azul Paraense. Beleza? Galera, não esquecem de deixar o like, é muito importante. Bora bater essa meta dos 1.200, hypar o conteúdo, comentar os assuntos desse vídeo e, claro, verificar a tua inscrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!